O rei Salomão foi o terceiro rei de Israel, famoso por sua sabedoria e riqueza. Ele reinou por volta de 970 a 931 a.C., sucedendo seu pai, o rei Davi. A seguir exploraremos as mais fantásticas histórias desde o início sem experiência como rei, até as mais grandiosas obras já feitas em Jerusalém. Desde a incrível resolução do problema das mães reivindicando o mesmo bebê até a sua queda ao afastar de Deus. Mas antes de prosseguir, já se inscreva e ajude o canal a crescer e alcançar mais pessoas, deixe o seu like e compartilhe. E assim surge um jovem rei. O velho rei Davi, famoso por sua bravura e sabedoria, estava próximo do fim de sua jornada. Seus cabelos, antes negros como a noite, agora eram brancos como a neve. Sentia o peso da idade em seus ossos e sabia que era hora de escolher um sucessor para o trono de Israel. Davi tinha muitos filhos, mas nenhum deles se destacava como um líder capaz. Adonias, o mais velho, era ambicioso e implacável, buscando o poder a qualquer custo. Mas Davi não confiava em Adonias para governar com justiça e sabedoria. Em vez disso, Davi escolheu Salomão, um de seus filhos mais jovens. Salomão era conhecido por sua inteligência e discernimento, além de ter um coração bondoso e justo. Apesar de sua juventude, Davi reconhecia em Salomão a capacidade de ser um grande rei. Adonias, enfurecido por ter sido preterido, conspirou para usurpar o trono. Ele reuniu seus seguidores e se proclamou rei, contando com o apoio de alguns líderes militares e religiosos. Mas a profecia divina estava do lado de Salomão. O profeta Natã, fiel conselheiro de Davi, agiu rapidamente para garantir a ascensão legítima de Salomão. Ele reuniu a rainha Batseba, mãe de Salomão, e o sacerdote Zadok para ungir Salomão como rei em uma cerimônia solene. Ao som de trombetas e aclamações do povo, Salomão foi ungido com óleo santo e coroado rei de Israel. A multidão se ajoelhou diante dele, reconhecendo sua autoridade e sabedoria. A ascensão de Salomão ao trono foi um momento histórico e emocionante. O jovem rei, com a bênção de Deus e o apoio do povo, iniciava seu reinado, prometendo justiça, paz e prosperidade para Israel. Salomão, o jovem rei de Israel, ascendeu ao trono em meio a grandes expectativas. Apesar de sua inteligência e discernimento, ele se deparava com um enorme desafio: governar um reino próspero e poderoso, com um povo diverso e complexas demandas. Em busca de orientação, Salomão se retirou para o tabernáculo, o local mais sagrado de Israel. Lá, ele apresentou a Deus uma súplica sincera e humilde. Em vez de pedir riqueza, poder ou glória, Salomão rogou por sabedoria para governar com justiça e discernir o certo do errado. Deus ficou impressionado com a humildade e o pedido sincero de Salomão. Em um sonho, Deus lhe concedeu a sabedoria que tanto ansiava, prometendo-lhe também riqueza e honra como recompensa por sua devoção. A sabedoria de Salomão logo se tornou evidente. Ele solucionava problemas complexos com perspicácia, proferia julgamentos justos e inspirava o povo com suas palavras sábias. Sua fama se espalhou por todo o mundo, atraindo visitantes de terras distantes que buscavam sua orientação. A história do pedido de sabedoria de Salomão se tornou um exemplo inspirador de liderança e devoção a Deus. Sua escolha por priorizar a sabedoria acima de tudo demonstra sua maturidade e compromisso com o bem-estar do seu povo. O julgamento das duas mulheres. Uma história de justiça e sabedoria. Dois gritos ecoaram no palácio do rei Salomão. Duas mulheres, vestidas com roupas simples e rostos manchados de lágrimas, disputavam a maternidade de um bebê. A criança, de apenas alguns meses de vida, era o centro de uma disputa acalorada e cheia de acusações. Salomão, conhecido por sua sabedoria inigualável, observava a cena com atenção. Ele sabia que precisava de uma solução justa e definitiva para o caso. Sem testemunhas ou provas, a situação parecia um enigma impossível de desvendar. Com calma e perspicácia, Salomão ordenou que trouxessem uma espada. Diante do olhar perplexo das mulheres, ele propôs um teste ousado. A espada dividiria o bebê ao meio, concedendo metade para cada mulher. Uma das mulheres, tomada pelo desespero, renunciou à sua reivindicação. Ela preferia ver a criança viver com a outra mulher do que presenciar sua morte. A outra mulher, no entanto, movida pela fúria e pelo ódio, insistia na divisão do bebê. Diante da confissão, Salomão reconheceu a verdadeira mãe.
A mulher que havia demonstrado amor e compaixão pelo bebê foi declarada a mãe legítima. A justiça e a sabedoria de Salomão foram exaltadas por todo o reino, consolidando sua reputação como um rei justo e sábio. A história do julgamento das duas mulheres se tornou um símbolo da capacidade de Salomão de discernir a verdade e solucionar problemas complexos. Sua sabedoria e justiça continuam a inspirar líderes e juízes até os dias de hoje. A construção do templo, uma obra monumental. Desde a época de Moisés, o povo de Israel ansiava por um templo para adorar a Deus. Davi, o pai de Salomão, havia planejado construir a grandiosa estrutura, mas não teve a oportunidade de realizar seu sonho. Salomão, herdeiro do trono e da fé de Davi, estava determinado a concretizar o projeto do templo. Guiado por Deus, ele recebeu a visão detalhada da grandiosa obra que se tornaria um símbolo da fé e da união do povo israelita. A construção do templo exigiu anos de trabalho árduo e meticuloso. Pedras preciosas e madeiras nobres foram cuidadosamente selecionadas e esculpidas. Milhares de trabalhadores, artesãos e especialistas se dedicaram à obra, seguindo os planos divinos com precisão. O Templo de Jerusalém não era apenas uma estrutura imponente, mas um símbolo da presença de Deus entre o seu povo. A grandiosidade da obra representava a devoção e a gratidão do povo israelita. Após 7 anos de trabalho incessante, o templo foi finalmente concluído. A magnificência da estrutura e a beleza de seus ornamentos encantavam a todos que a viam. O templo se tornou um local de peregrinação e adoração para o povo de Israel, perpetuando a fé e a tradição por muitas gerações. A aliança com a rainha de Sabá, uma jornada fascinante. A sabedoria e a justiça do rei Salomão transcendiam as fronteiras de Israel. Sua reputação se espalhou pelo mundo, atraindo visitantes de terras distantes. Entre os que buscavam conhecer o famoso rei estava a rainha de Sabá, governante de um reino próspero e enigmático. Motivada pela admiração e pela curiosidade, a rainha de Sabá empreendeu uma longa e árdua jornada para encontrar Salomão. Sua comitiva era composta por uma caravana de camelôs carregados com presentes luxuosos, especiarias exóticas e tesouros raros. Ao chegar em Jerusalém, a rainha de Sabá ficou impressionada com a magnificência da cidade e do templo construído por Salomão. O encontro entre os dois líderes foi marcado por cordialidade e respeito mútuo. A rainha de Sabá desejava testar a sabedoria de Salomão. Ela propôs enigmas desafiadores e perguntas complexas, buscando desvendar os limites do conhecimento do rei. Salomão, com sua inteligência e perspicácia, respondeu a todas as perguntas com sabedoria e precisão. Impressionada com a sabedoria e a grandeza de Salomão, a rainha de Sabá firmou uma aliança com o rei de Israel. Essa aliança fortaleceu os laços comerciais e culturais entre os dois reinos, promovendo paz e prosperidade para ambos os povos. A prosperidade e paz no reinado de Salomão, uma era de ouro. Sob a liderança de Salomão, Israel viveu uma era de paz e prosperidade jamais vista. A sabedoria do rei guiava o governo, garantindo justiça e segurança para todos. O comércio florescia, as colheitas eram abundantes e o povo vivia em harmonia. A fama da sabedoria de Salomão se espalhou por todo o mundo, atraindo líderes e sábios de terras distantes. Todos buscavam aprender com o rei e se beneficiar de sua inteligência e discernimento. O reino de Israel se tornou um centro de riqueza e abundância. As rotas comerciais se expandiam, trazendo especiarias exóticas, metais preciosos e outros tesouros para Jerusalém. O povo vivia com conforto e segurança, desfrutando dos frutos do trabalho árduo e da administração justa de Salomão. A paz e a prosperidade de Israel se tornaram conhecidos em todos os cantos do mundo. Reis e rainhas enviavam seus emissários para conhecer o reino de Salomão e aprender com sua sabedoria. A fama do rei e de seu reino se consolidou como um símbolo de grandeza e prosperidade. A era de paz e prosperidade no reinado de Salomão se tornou um marco na história de Israel. Sua sabedoria e justiça inspiraram líderes por muitas gerações, e sua história continua a ser lembrada como um exemplo de um reino abençoado por Deus. Os desvios e os pecados, a queda de Salomão. Com o passar dos anos, a sabedoria de Salomão começou a ser obscurecida pela vaidade e pelo orgulho. Influenciado por suas muitas esposas estrangeiras, ele se desviou dos ensinamentos de Deus e se envolveu em práticas idolátricas. Salomão construiu altares para deuses pagãos e se envolveu em rituais que desagradavam a Deus.
Sua desobediência gerou consequências nefastas, o reino começou a se desintegrar, a prosperidade deu lugar à pobreza e o povo se distanciou de Deus. Deus, em sua infinita misericórdia, enviou profetas para advertir Salomão sobre as consequências de seus atos. Mas o rei, cego pelo orgulho e pela teimosia, ignorou os avisos e persistiu em seus erros. A desobediência de Salomão não ficou impune. Deus profetizou que o reino seria dividido após sua morte e que seus descendentes enfrentariam guerras e dificuldades. A vida de Salomão, antes marcada pela sabedoria e justiça, terminou em tristeza e decepção. A história de Salomão serve como um lembrete de que o poder e a riqueza podem ser passageiros. A verdadeira sabedoria reside em seguir os ensinamentos de Deus e buscar a justiça e a compaixão. O legado de Salomão, apesar de seus desvios, continua a inspirar líderes e governantes, servindo como um exemplo de como a sabedoria e a justiça podem construir um reino próspero e pacífico, mas também como a arrogância e a desobediência podem levar à ruína. Revoltas e desafios, a desintegração do reino. Após a morte de Salomão, o reino de Israel foi dividido em dois, Israel ao norte e Judá ao sul. Essa divisão, profetizada por Deus como consequência da desobediência de Salomão, marcou o início de um período turbulento e desafiador para o povo israelita. Os reis que sucederam Salomão, tanto em Israel quanto em Judá, não seguiram seus passos de sabedoria e justiça. Muitos se envolveram em idolatria, opressão e guerras, levando o povo à miséria e à apostasia. As fraquezas dos reinos divididos os tornaram vulneráveis a invasões estrangeiras. Assírios e outros povos conquistaram as terras de Israel e Judá, deportando o povo e levando-os ao exílio. Em meio à turbulência e ao sofrimento, a fé em Deus permaneceu viva entre o povo. Profetas como Elias e Isaías denunciaram as injustiças e anunciaram a esperança de um futuro messiânico. A história das revoltas e desafios após a morte de Salomão serve como um lembrete das consequências da desobediência e da falta de liderança. Apesar das dificuldades, a fé do povo israelita se fortaleceu, preparando o caminho para a vinda do Messias. Arrependimento e morte, o fim de uma jornada. Nos últimos anos de sua vida, Salomão refletiu sobre seus erros e desvios. Acostumado à sabedoria e à justiça, ele se viu confrontado com as consequências de suas ações, a divisão do reino, a miséria do povo e a perda da proteção divina. Em um momento de profunda contrição, Salomão se arrependeu de seus pecados e implorou o perdão de Deus. Reconheceu sua falha em seguir os ensinamentos divinos e buscou reconciliar-se com o Senhor. A história de Salomão é marcada por altos e baixos. Sua sabedoria e justiça o tornaram um dos reis mais célebres da história, mas seus desvios e pecados mancharam seu legado. A vida de Salomão serve como um ensinamento universal sobre a importância da sabedoria, da justiça e da humildade. Seus erros demonstram que o poder e a riqueza podem ser passageiros, e que a verdadeira grandeza reside em seguir os princípios divinos. Salomão morreu em paz, reconciliado com Deus e com seu povo. Sua história continua a inspirar e instruir líderes e governantes, servindo como um lembrete de que a sabedoria e a justiça são os pilares de um reino próspero e pacífico. Espero que esta história te inspire a buscar a sabedoria, a justiça e a paz em todas as suas decisões. Obrigado. Até o próximo vídeo.